O senhor ficou sabendo, o show da Madonna rendeu 300 milhões para o Rio de Janeiro. Olha só, professor, gerou mais de 500 mil empregos indiretos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Só tem uma palavra: é balela. Toda vez que você escutar esse tipo de coisa, como um show fez isso, uma partida de futebol fez aquilo, Olimpíadas, Copa do Mundo, maioria das vezes isso aí só dá dinheiro para quem está produzindo o evento e nunca para a cidade. A cidade só se lasca. A Copa do Mundo deu prejuízo, as Olimpíadas deu prejuízo, não seria o show da Madonna que daria lucro lá. Sou o professor Manuel, aqui do Aprende Porra, Casa em Reforço Escolar, e vamos ver aqui como a gente poderia fazer um cálculo honesto de quanto realmente rendeu esse show da Madonna. É óbvio que numa Copa do Mundo é muito mais próximo de eu conseguir achar esse resultado, porque as federações dos outros países, eles fecham hotéis, os hotéis são cheios, né? Então eu tenho como saber qual foi a lotação desses hotéis e qual seria a lotação deles naquele período em que está ocorrendo aquele evento. Então só isso aí já me dá uma boa base. Tá certo? Depois eu vou perguntar a esses hotéis: olha só, quantas pessoas vocês contrataram para isso, para aquilo outro. E aí, com base nessa informação de quantas contratações diretas foram feitas, aí eu posso chegar no resultado de quantas contratações indiretas poderiam ser feitas, tá certo? E tudo isso aí vai por uma lógica. Então não posso ter mais contratações indiretas do que a contratação direta. Se eu tenho toda uma vila olímpica e eu preciso trazer pessoas para ajudar os caras a se locomover, traduzir, né, servir refeições, não pode existir uma indireta maior do que o evento em si, tá? Já que é um evento que vai trazer muita gente, isso não tem lógica nenhuma. Então, para sabermos realmente quanto o show da Madonna teria rendido, ou melhor, teria dado como prejuízo, que é o mais provável do que isso, já que a Copa do Mundo e a Olimpíada dão prejuízo, nós teríamos que saber qual é a média do Rio de Janeiro para que ele consiga dinheiro, ou seja, quantos turistas no Rio de Janeiro as pessoas movimentam no fim de semana normal do Rio de Janeiro. E aí eu teria que ter isso por alguns anos. Tendo isso por alguns anos, pelo menos 5 anos, traindo essa data aí e esse dado, eu poderia chegar na conclusão que, olha, tá vendo? Por 5 anos, esse crescimento, tem havido um crescimento de 10%, vamos dizer, e foram 40 milhões, 44 milhões, depois 48 milhões e 800, depois 50 e tantos milhões, sempre crescendo em média 10%, até que hoje chegou a 60 milhões. Todos os anos, nesse fim de semana específico, o Rio de Janeiro consegue movimentar com turismo e tudo mais, 60 milhões de dólares. E aí veio a Madonna e o Rio de Janeiro movimentou 100 milhões de dólares. Ok. Ele movimentou 100 milhões de dólares em quê? Se ele movimentou 100 milhões de dólares no total, isso quer dizer vendas de ingresso, gente comendo, gente entrando no hotel, saindo do hotel, outras coisas que as pessoas vão fazer, os divertimentos, como for no bar, se for também na parte de turismo, né, de parques, praias, e a pessoa for andar de ônibus, não interessa, se você acha que ele movimentou 100 milhões, quanto disso retornaria para os cofres públicos? Bom, o Brasil tem uma média de 30%, então se renderia isso aí aproximadamente 30 milhões. Isso colocando uma coisa bem absurda, tá? Que serviços é 5%, então eu estou botando mesmo sobre serviços 30%, que já é uma coisa absurda. Então seria 30 milhões. Professor, estão dizendo que é 300 milhões, pura balela. Só a Prefeitura do Rio de Janeiro está dizendo que para ter a publicidade que teve o show da Madonna, só nisso eu gastaria 230. Então já rendeu 230 milhões. Para você ver como esses números dados aí são totalmente balela e não tem nada a ver. Então nós teríamos que ter esses dados históricos, pelo menos 5 anos, saber quanto seria esse crescimento por cada um desses fins de semana durante esses 5 anos, e aí quando desse o show da Madonna, estimular realmente, perguntar nos hotéis, saber de tudo, para ter essa estimativa de quanto movimentou naquele fim de semana específico e aí retirar. Eu acredito que sim, acredito que a Madonna tenha atraído muita gente, pelo que eu vi, e possa sim ter movimentado algo em torno de 80 milhões por aí, mas não mais do que isso, principalmente não mais acima do que o Rio de Janeiro, mas movimentaria normalmente. Então acima disso daí
o que daria em torno de 20, né? 20 milhões, talvez, de impostos, alguma coisa dessa, supondo que todo mundo que recebeu o dinheiro vá pagar os impostos em dia, o que não acredito que vai acontecer de verdade. Então, eu sou o professor Manuel e você agora descobriu comigo como se calcularia isso se fosse algo calculado a sério e não esse uso político e idiota de ficar dizendo que o show da Madonna deu 300 milhões e gerou não sei quantos mil empregos indiretos, que é pura balela. Ninguém está investigando isso, ninguém está usando dado sério nem cálculo sério para saber desse tipo de coisa. Para de ser enganado, para de ser trouxa. Até a próxima.